Boa noite a todos. Como sempre, é muito bom estar com vocês, principalmente de tela cheia, né? Porque vocês participam e participam bastante, então isso sempre é muito bom. Jordana, te prepara, porque esse público aqui, além de participar, se mantém até o fim, perguntam, então é muito boa essa troca com eles. Então, espero que seja um momento de bastante trocas, né, de bastante informação. Nós do Sebrae estamos à disposição depois, se vocês quiserem, inclusive, dar continuidade, buscar algum aprofundamento nesse assunto, né, através dos atendimentos, das consultorias, dos projetos, a gente pode ajudar vocês na implantação, nos conhecimentos, né, não só sobre LGPD, mas também sobre outros assuntos que vocês necessitem. A gente está sempre à disposição. Não posso deixar de fazer o convite para vocês, como vocês estão vendo na minha tela de fundo aqui, nós temos um insight, né, acontecendo dia 10 e 11 de setembro, é o maior evento de inovação do Rio Grande do Sul. Ele vai acontecer da forma tanto presencial como digital, né, que é agora o que nos facilita, nos permite, como nesse momento a gente está bem com mais, estou vendo aqui, 69 pessoas, né, e de várias regiões, a gente não precisa estar só fazendo no município, só numa região, a gente tem essa troca que o digital nos favorece. Esse evento que a gente está trazendo tem alguns palestrantes bem renomados, né? A gente vai ter a presença da Camila Farani, do Daniel Randon, do José Galó, e alguns, Tito Guzmão, né, que são alguns nomes mais ligados à inovação, como também da Lisiane Lemos, né, ela é do Google, né, e é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo hoje. Então, assim, vai ser uma troca bem grande nesse setor. E o que a gente quer trazer? Inovação está ao alcance de todos. O que nós estamos fazendo aqui é inovação, né? Então, que a gente possa trazer esse movimento para dentro das nossas empresas. Não vou poder ficar todo o tempo com vocês, porque eu tenho uma agenda com o projeto da moda, porque nós aqui do Sebrae, a gente é bem versátil, né? A gente sai da saúde para a moda, o que tem muito a ver, né? Saúde, moda, bem-estar tem que andarem juntos, né? Mas a gente está à disposição para o que vocês precisarem e espero que vocês tenham um ótimo evento. Sei que a Jordana vai ajudar muito, né? Ela tem bastante conhecimento, vai passar para vocês esse conhecimento que vai ser uma grande noite. E antes de mais nada, parabéns pela disponibilidade de vocês estarem depois de um dia inteiro de trabalho, aqui conosco, né, para adquirir mais conhecimento, mais informações, quando às vezes vocês poderiam, aqui pelo menos em Pelotas, está um calor de verão, uma noite para a gente pensar que o verão está chegando, né, então que vocês estão de parabéns de estarem aqui disponibilizando esse tempo de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Márcia, é um prazer, na realidade, essa parceria, né, do Sebrae, juntamente com o Conselho, a gente levando para todos os nossos profissionais, né, essa opção de consultoria, de conhecimento, essa parceria tão importante do Sebrae. Então, assim, eu queria desejar uma boa noite a todos os colegas, é muito bom tê-los conosco hoje. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Halpe, eu sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. E hoje, então, a gente está trazendo nessa parceria, né, a palestra LGPD para farmacêuticos. É um tema de extrema relevância para o momento atual, né, visto que entrou agora em 1º de agosto essa lei em vigor. Então, hoje, os seguintes aspectos que nós vamos abordar
né, que a Jordana vai abordar, vai ser o que é a LGPD e quais são os impactos para a nossa atividade farmacêutica, as hipóteses legais para o tratamento dos dados pessoais, as sanções administrativas também, baseadas nessa legislação, exemplos práticos de aplicação da LGPD na atividade farmacêutica e também dicas para que a gente possa, né, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Eu tenho farmácia lá no litoral e me lembro assim da confusão que foi para a gente poder pegar a autorização de todos os clientes, pacientes, para a gente poder ter os dados dele no momento que tu acaba trabalhando com cartão de convênio, né? Então, assim, ó, como nós temos que conhecer realmente a legislação para a gente aplicar e não sofrer das sanções. Então, hoje a gente traz esse conteúdo para vocês. Mas eu gostaria de passar, então, alguns recados importantes a todos, né? Então, que os participantes coloquem seus nomes completos ali no chat, que vai aparecer aqui do lado, para que a gente possa fazer a conferência dos participantes e também gerar os certificados no acesso restrito, que vai estar disponível após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa para vocês que essa apresentação ela vai ser gravada e aí ela também será disponibilizada no nosso acesso restrito, tá? Solicito que anotem as perguntas, que aí no final a gente abre para as dúvidas. Para organizar as falas, então, após o pedido da palestrante, quem tiver perguntas já vá se inscrevendo, que nós vamos seguir a ordem do chat. E em nome de toda a nossa diretoria do Conselho, então, eu agradeço a presença dos participantes dessa noite, principalmente a disponibilidade da palestrante da Jordana Espinosa, que ela é advogada e encarregada de proteção de dados do SEBRAE RS, é especialista em direito digital, mestre em direito e política social e produtora do conteúdo sobre direito digital nos canais, né, que ela tem no YouTube, Jordana.Espinosa e @Jordana.Espinosa no Instagram. Jordana, então a palavra está contigo, um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Márcia, gratidão por essa parceria e por esse noite de hoje que vamos levar esse conteúdo agora para todos os farmacêuticos, né? Que a gente vai sentir na pele, né? Mas a gente tem que realmente colocar em prática agora todo o conhecimento que vamos ter nessa noite. Jordana, contigo a palavra. Uma boa noite a todos. Bom, pessoal, boa noite, né? Qualquer coisa aí me avisem no chat, podem abrir o áudio se der algum picozinho na minha internet, mas acredito que vai funcionar tudo bem. Quero agradecer o convite, então, do Conselho Regional, né, de Farmácia e também o apoio do SEBRAE, até porque eu sou ali crachá SEBRAE, mas eu estou aqui junto com a Marcinha ali para a gente fazer aí essa parceria que dá certo, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu vou começar aqui a compartilhar minha apresentação, então vai sumir vocês, vou ficar vendo a apresentação. Qualquer coisa, deu algum probleminha, pode chamar aí no ouvido, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês, então. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, hoje o nosso tema, né, o nosso bate-papo é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para farmacêuticos. Quem eu sou, né? Eu sou Jordana Espinosa, como já foi apresentada aí para vocês, eu sou advogada encarregada de proteção de dados pessoais do SEBRAE Rio Grande do Sul, tenho especialização em Direito Digital e sou mestre em Direitos Humanos e Política Social pela Universidade Católica de Pelotas. Eu vi que tinha gente da UFPEL ali no chatzinho ali. Quem quiser se conectar comigo, pode me procurar no LinkedIn, no YouTube e no Instagram, tá? As minhas redes são essas aí. Então, o que é a LGPD, né, pessoal? Isso aí é um assunto que veio na mídia,
de uns tempos para cá tem sido a dorzinha de cabeça de toda a empresa, de todo tamanho, mas ela é uma lei que não é tão nova. Ela é uma lei de 2018, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira é a Lei 13.709 de 2018. Só que ela começou a ser assunto somente em 2020, porque quando ela foi criada, ela foi sancionada em 2018, ela não teve aplicabilidade imediata, né? Ela não foi uma lei que já começou vigorando com todos os seus efeitos, não. Porque como ela impacta nas empresas, impacta para funcionários, para donos de farmácias ou para laboratórios, hospitais, enfim, independente do tamanho da empresa, ela precisou de um tempinho para começar a vigência. A vigência dela, enquanto lei, digamos assim, começou em 2020, no meio da pandemia, em setembro. E as sanções administrativas ainda foram empurradas para agosto desse ano. Então, agora não tem mais escapatória, né? A gente deu um tempinho para que todo mundo tentasse entender o que era essa lei, tentasse fazer com que ela fosse inserida dentro das empresas, no mercado de trabalho, para que as pessoas entendessem o que ela é. Então, agora a gente já está aí com ela 100% vigorando. Só que tem ainda algumas lacunas da própria lei, porque a lei, quando ela é escrita, tem muita coisa que a gente não consegue prever, né? Então, a gente tem um esqueleto e tem muita coisa que vai caber à Autoridade Nacional de Proteção de Dados trazer para a gente alguns detalhes ali que ficou umas lacunas, mas isso é um trabalho para a NPD. Enquanto isso, o que a gente sabe? Que ela é uma lei que trata privacidade e proteção de dados pessoais. Ela traz regras para tratamento de dados pessoais e o objetivo de toda a lei, quando ela é criada, é trazer uma segurança jurídica para dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque é muito complicado, né? A gente vê questões de crimes usando dados pessoais, ou invasão a dispositivos, ou alguma outra questão relacionada ao uso de dados pessoais, mas a gente não poder amparar em nada, né? Então a gente ficou o quê? Com lacunas durante muito tempo. A gente tinha algumas leis que já existiam, como o Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal fala da proteção da intimidade, da vida privada. Só que ainda assim, isso não traz para a gente um aspecto de segurança jurídica. A gente não tem uma lei que a gente diga, olha, essa lei me protege enquanto titular de dado. Agora a gente tem, que é a LGPD. Quando ela foi criada também, muito inspirada no regulamento europeu, ela veio com a ideia de trazer o quê? Eu preciso fortalecer o mercado. Claro, a gente não imaginava que ia ter uma pandemia, né? Então agora a gente tem outros problemas aí no aspecto de mercado, de desenvolvimento de um negócio. Mas, quando ela foi criada, o intuito era trazer mais concorrência para dentro do mercado, né? Ampliar o desenvolvimento de novas tecnologias. Porque lá em 2018 a ideia era o quê? Era a gente trazer o 5G, era a gente ter as startups bombando com toda a questão de tecnologia. A gente teve várias empresas que vieram do exterior, vieram para o Brasil trazer novas ideias. Essa era a ideia, concorrência e desenvolvimento de novas tecnologias. Claro que hoje a gente deu uma pausa, porque a prioridade se tornou outra, mas a lei ela vem com esse intuito. E é por isso que ela traz regras para tratamento de dados pessoais, para que quando uma empresa se instala no Brasil, ou uma empresa que já existe no Brasil, a gente minimamente tenha um parâmetro, né? O que a gente considera seguro? O que é uma empresa que trata os dados pessoais de forma segura? Então, esses são os objetivos que a lei foram criadas, né? Então, a quem se aplica? Essa é uma pergunta que todo mundo faz aí quando a gente tem esses encontros, esses bate-papos, porque as pessoas ficam na dúvida se ela se aplica pelo tamanho da empresa ou pelo fato da empresa somente tratar dados pessoais na internet, por exemplo, né? Então, não, ela se aplica a todas as pessoas jurídicas e físicas que façam tratamento de dados pessoais de pessoas físicas. Então, olha só, é pessoa jurídica e pessoa física. São pessoas que fazem tratamento de dados pessoais de pessoas físicas. A lei protege dados de pessoa física, tá? E para que uma pessoa física e uma pessoa jurídica tenha que ter atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela tem que ter? Finalidade econômica na sua atividade. Então, se uma empresa trata nome, e-mail, CPF, RG, endereço, telefone, dados bancários, e dentro de um ambiente digital, em sites, aplicativos, planilhas, ou no ambiente físico também, em pastas, agendas, arquivos, arquivão, como a gente tem, né?
E com finalidade econômica, a LGPD se aplica a esses casos. E quais os dados que a LGPD diz que a gente tem que ter atenção? Não é? Porque a dúvida que fica é o quê? Olha, eu tenho que me aplicar na LGPD. Eu entendi que eu sou uma pessoa jurídica ou sou uma pessoa física que tem finalidade econômica, que aí a gente inclui aí o MEI, né, que é uma espécie de pessoa física com finalidade econômica, ou até mesmo os autônomos. E eu preciso entender que dados que eu tenho que ter atenção na minha atividade, já que a lei agora exige que eu tenha esse cuidado. Eu tenho que ter atenção a todo e qualquer dado pessoal que identifique clientes, funcionários, entre outros, que aqui é uma amplitude. É toda pessoa física que eu tenho contato naquela relação. Né? Então, numa relação dentro de uma farmácia, se tu tem uma farmácia de manipulação, ou se tu tem um laboratório, por exemplo, quem é que está ali no dia a dia contigo? São os teus clientes, são os teus fornecedores e os teus funcionários. Todo mundo tem dado pessoal. De alguma forma ou de outra, você faz o tratamento de dados pessoais dessas pessoas que estão no dia a dia nessa empresa. Então, esses dados eu preciso ter atenção pela lei. Dados sensíveis. Dados sensíveis a gente encontra muito mais na parte laboratorial, na parte de pesquisa, né, e hospitais. Por quê? Porque ali normalmente a gente traz informações de saúde, orientação sexual, a parte de biometria e dados genéticos, né? O que é o dado sensível para a legislação? Nós temos o dado macro, que é todo aquele que pode identificar uma pessoa. Então, você olha aquela informação, eu sei quem é. Então, eu vi o pessoal colocando aí no chat um nomezinho completo, ou até só o CRF, né? O registro CRF. Com essa informação, se eu jogar lá para buscar a informação, eu consigo saber quem é a pessoa. E muitas vezes vem outras informações junto na pesquisa. Então, eu já consigo identificar um titular de dado com esses dados. E no caso do dado sensível, ele é um dado que a gente trata ele como sensível por quê? Não é porque ele é só uma informação de saúde, né? Não é porque é um resultado de laboratório, ou é uma guia de encaminhamento médico, ou é um dado genético. É porque se houver o uso indevido desse dado, ou o vazamento desse dado, por exemplo, eu posso ter uma situação que pode violar o direito desse titular, causando uma discriminação. Porque vocês imaginem, informações sensíveis relacionadas a informações de saúde, se vazam, se cai numa situação que todo mundo tem conhecimento de uma informação que é muito pessoal, né, daquele titular, esse dado pode causar uma discriminação. Então, a lei coloca ele como uma informação ainda mais para ter atenção no seu dia a dia. Então, ela traz algumas situações que a gente precisa ter mais atenção ainda quando trata dados sensíveis. E dados de menores de idade. Por quê? Porque dados de menores de idade, aqui eu trago muito o que está também no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já previa um cuidado com informações de menores. Vocês já devem ter visto várias vezes na televisão, quando a gente expõe uma foto de um menor de idade, ou alguma outra informação de menor de idade, a gente sempre abrevia o nome, por exemplo. Isso é o básico. A LGPD, ela trouxe agora o quê? Ela trouxe que para você fazer tratamento de dados pessoais, então não é só olhar um dado, é coletar um dado, incluir ele num sistema, ter essa atitude com esse dado durante o ciclo de vida de dado, você ter toda essa atuação com dados de menores de idade, a lei informa que você precisa do consentimento dos responsáveis. Então, os responsáveis precisam consentir para que você faça tratamento de dados de menor de idade. Então, esses são os dados que, pela lei, a gente tem que ter atenção. Quem são os personagens? Eu estou aqui falando para vocês, o titular, o titular, o titular. Isso está na lei, né? A lei trouxe para a gente alguns personagens, que até hoje algumas pessoas ainda confundem na prática, mas é muito simples. O que é os personagens? A lei, ela traz para a gente o seguinte, ela traz uma narrativa e ela vem contando para a gente o que é direito, que situações a gente tem que cuidar e de quem são essas informações que a gente tem que cuidar e a quem cabe a responsabilidade de cuidar. Então, ela nos apresenta o controlador. O controlador de dados, quando a gente pensa no controlador, é uma pessoa jurídica ou a pessoa física com capacidade, com atividade econômica, então são aquelas situações que se aplicam à lei, que tem a decisão sobre os dados. Então, um exemplo, quando você tem um laboratório,
ou até mesmo um hospital, dentro de uma estrutura de um grupo hospitalar, por exemplo. Ali dentro, você tem um controlador de dados quando o hospital, ou o laboratório, ou um empreendimento farmacêutico, por exemplo, fazem a coleta do dado pessoal, inserem esse dado para dentro de seus sistemas e, a partir daí, realizam um tratamento. Nesta situação, você está decidindo o que você faz com os dados. Eu faço a coleta do dado pessoal para poder fazer as guias de encaminhamento médico, ou para poder gerar as notas fiscais dos valores dos medicamentos consumidos, ou para ter o acompanhamento desse paciente. Então, eu estou controlando essa informação. Então, eu sou um controlador de dados. E pela lei, o controlador ele tem, digamos, mais responsabilidades, né? Ele tem que ter mais atenção, ele tem que ter relatório de avaliação de impacto. E a adequação para ele é muito mais complexa, porque cabe a ele a responsabilidade. Se ocorrer um vazamento, se der algum problema, ele tem uma responsabilidade bem pesada pela lei. Quem é o operador? Teve um tempo que algumas pessoas diziam que o operador de dados, até pelo nome, era a pessoa que ficava ali no dia a dia mexendo no computador e tinha os dados e tinha o acesso. Não, essa pessoa é um funcionário, ou é um pesquisador, ou é o farmacêutico, o cientista, enfim. O operador de dados não é a pessoa funcionária. O operador de dados é uma outra pessoa física ou pessoa jurídica, então é uma outra entidade que, em nome do controlador, ela opera dados. Qual é o maior exemplo de operador de dados? São aqueles parceiros profissionais que a gente tem, que a gente pega a informação, coleta enquanto controlador e passa para eles poderem prestar um serviço em nosso nome, por exemplo. Eles estão operando dados para nos entregar algum resultado. É uma agência de conteúdo, eu tenho que passar o mail dos meus contatos para eles fazerem os acessos, enfim. Eles são operador de dados. Então, o operador de dados não é a pessoa que está ali operando, né, entre aspas, o dado no dia a dia, fazendo um tratamento. E sim, é uma outra pessoa jurídica ou pessoa física com atividade econômica que, no meu caso, enquanto controlador, eu estou mandando que ela faça determinadas ações com os dados que eu coleto, para que ela me entregue um resultado, um trabalho, um serviço, alguma coisa. Então, esse é o operador de dados. E aí a gente tem uma responsabilidade também, porque o operador ele precisa também seguir as normas, os procedimentos que o controlador diz para ele seguir. Então, normalmente, o operador são esses, os prestadores de serviços, os parceiros, são aquelas pessoas, né, que fazem parte aí da entrega da prestação de serviço e que têm acesso a esses dados dos titulares. E quem é o titular? O titular somos, enquanto pessoas, é a gente, né? Então, o titular é a pessoa física, que a lei diz que a gente tem que proteger. Por quê? Porque a gente é, de certo modo, mais vulnerável. Porque quando você tem seus dados sendo usados com finalidade econômica, a gente fica numa espécie de vulnerabilidade. Então, por isso que a lei nos coloca como titular de dados e que a gente tem direitos para exercer. Quem é a ANPD? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela que demorou um pouquinho mais para ser criada, por isso que a lei demorou um pouquinho, teve que criar agora, teve o Conselho Nacional da ANPD que foi nomeado. Ela é uma entidade que hoje é vinculada à Presidência da República, é uma secretaria, né, vinculada à Presidência da República, então ela não é ainda uma entidade, de certo modo, hierarquicamente livre, vamos dizer assim, ela está vinculada à Presidência, ao Poder Executivo, e a função dela é resguardar a LGPD, é fiscalizar, é fazer o papel também de conscientização das empresas e aplicar as sanções. Ela tem um rol de atuação, né, a ANPD, mas muita coisa, inclusive definir sobre procedimentos específicos, por exemplo, para as micro e pequenas empresas. Cabe à ANPD gerar agora um regulamento próprio para essas situações. Então, ela também tem a função de preencher algumas lacunas que a lei trouxe para a gente. Mas é ela que vai aplicar as sanções, né? E aí, essas sanções que começarem em agosto são as sanções da ANPD. Antes de agosto, a gente já podia, desde setembro do ano passado, ter questões judiciais envolvendo a LGPD. E agosto agregou agora as sanções administrativas. Mas nada impede que a Senacom do consumidor, a própria
a ANS, ou o Conselho Nacional de Saúde, ou o Tribunal de Contas, enfim, outras entidades que também possuem um dever fiscalizatório, exerçam uma fiscalização em determinado grupo, utilizando a LGPD. Nada impede que isso seja utilizado, tá? Então, quais são os direitos dos titulares? De forma bem resumida aqui para vocês, porque o próprio nome do direito já diz qual é o direito, né? Então, a gente não tem muita doutrina aqui nesse sentido. Então, o primeiro deles, enquanto titular de dados, e aí vamos nos colocar agora como titular de dados, porque todo mundo é pessoa física e tem direitos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quais são? Primeiro, acesso aos dados. A gente tem direito a acessar os nossos dados, os dados que são tratados, coletados, eliminados, alterados, enfim. Correção, a gente tem direito a corrigir dados. Eles podem estar incompletos, inexatos ou desatualizados. Eu tenho direito a demandar uma empresa, eu não preciso dizer isso de modo judicial, tá? Eu posso fazer isso administrativamente. Por exemplo, nossos conselhos, né? Eu tenho a OAB. Se tiver algum dado que não esteja correto na OAB, eu tenho direito. Mas, claro, eu não vou chegar lá e vou dizer, ó, pela LGPD eu quero correção dos meus dados. Não, na verdade olha, vamos corrigir meus dados, eu preciso que meus dados estejam corretos para eu poder receber, enfim, correspondências da minha entidade de classe. É um direito simples, mas tem que estar previsto porque tem lugar que não faz essa alteração, né? Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. O que é isso? É uma parte muito mais técnica, mas pode ocorrer de eu, enquanto titular, entender que, olha, determinada empresa tem muita informação sobre mim, bancos, principalmente. E aí, o que acontece? Eu não quero que eles tenham toda aquela informação. Eu acho que não faz sentido. Então, eu posso demandar eles extrajudicial, de forma administrativa, utilizando um direito meu, de questionar sobre a possibilidade de eliminar dados desnecessários, ou de companhias de telefone, por exemplo. Dizer, olha, qual é o sentido de vocês terem tais dados? Né? Ou então, eu quero que vocês tenham somente o dado básico para contato. Não precisa toda essa informação. Ou se descobrir que o dado está sendo tratado de forma que viole a lei. Nesse caso, inclusive, cabe denúncia, né, para a própria autoridade nacional ou para outras entidades fiscalizadoras, conforme o setor. Então, telefonia, Anatel, a parte de saúde, a ANS ou a vigilância sanitária, enfim, alguém que possa intervir na situação. Portabilidade dos dados. Portabilidade dos dados é uma forma de direito prevista, mas pouco prática. A gente precisa pensar que talvez um dos setores que mais tenha a possibilidade de portabilidade de dados é o próprio telefonia e a parte, por exemplo, de seguros ou questão de saúde, né, que são as empresas, né, de convênios médicos, hospitalares. Por quê? Porque pode ocorrer, por exemplo, de você ter um desconto maior em uma outra empresa ou numa outra seguradora. E aí a portabilidade dos dados, ela abre a possibilidade de que você resgate todo o seu histórico e refaça e utilize isso numa outra empresa. Então, é uma possibilidade para facilitar, vamos dizer assim, a vida do titular, para que ele só vá lá e faça a portabilidade dessas informações. Mas isso no aspecto prático, são poucas empresas que prestam esse serviço. As empresas precisam ter, digamos, mecanismo para buscar todos esses dados e depois repassar para outro. Então, no aspecto prático, talvez ainda no Brasil não esteja muito em prática, né? Até foi redundante, mas é isso. Talvez não esteja tão em prática. Mas na Europa, por exemplo, que a lei já é um pouquinho mais antiga, isso ocorreu muito na parte de seguros. As pessoas queriam fazer a portabilidade dos seus dados para aproveitar seguros mais vantajosos, enfim, outros planos. Eliminação dos dados. O que acontece? A gente tem algumas situações que a gente usa o dado da pessoa com o consentimento dela. Mas eu tenho a possibilidade de solicitar a eliminação desse dado, mesmo eu tendo dado consentimento. Então, quando a gente dá um consentimento para tratar um dado, e isso vale para a empresa também entender, que esse consentimento ele não é vitalício. No momento que a pessoa entender que não faz mais sentido ter essa informação, ela pode ter a possibilidade de eliminar esses dados, né? Então, é um dos direitos.
E informação de compartilhamento de dados. Essa informação pode ser dada por telefone ou também dentro de uma política, dentro de um termo de uso de informação, informando, olha, a empresa X é nossa parceira, então a gente vai compartilhar os seus dados, porque ela é a nossa parceira para prestar esse serviço. Então, é a clareza da informação para o titular, né? As informações sobre a possibilidade de a gente não precisar fornecer o consentimento, mas também as consequências da negativa. Então, se determinado acesso a produto ou serviço necessariamente precisar de consentimento, isso tem que ficar claro para a pessoa, no sentido de quando a pessoa disser, eu não quero dar o consentimento para fazer o tratamento dos meus dados, a outra parte tem que dizer, olha, mas se você não der o consentimento, eu não vou conseguir fazer o seu cadastro no nosso sistema, que consequentemente eu não vou conseguir fazer a requisição da ordem para, enfim, para a empresa médica e não vou conseguir a autorização. Então, assim, vou trancar todo um fluxo, né? Então, compreende a função do consentimento, ainda assim não quer dar o consentimento, então é essa clareza, e por isso que é importante a gente entender os fluxos dentro das empresas, quando a gente está numa empresa, num hospital, enfim, entender a necessidade. A pergunta-chave é, qual é a necessidade de eu pedir esse dado? E como que eu vou pedir, como eu vou tratar? Precisa do consentimento? Então, eu preciso explicar para a pessoa quais é as consequências da negativa. Revogar. Assim como eu posso eliminar um dado pessoal tratado com o consentimento, eu posso também revogar o consentimento. O que significa isso? Eu não quero mais ter nenhum tipo de serviço com determinada situação e eu quero revogar o consentimento. Revogar o consentimento também tem a questão das consequências da revogação. É importante a pessoa explicar também, olha, revogando o consentimento, a gente vai tirar os seus dados, enfim, do acesso, você não vai mais ter acesso aos produtos, serviços e tudo mais. Mas é um direito, revogação do consentimento. Confirmar a existência de tratamento. É outro direito que a gente tem. A gente tem direito em saber, por exemplo, vocês tratam os meus dados pessoais? Sim. É o básico, né? É você ser claro, transparente, dizer sim, eu trato seu dado pessoal, até porque eu preciso do seu e-mail para te mandar uma lista de eventos que vão ocorrer. Sabe, faz sentido, porque tem uma finalidade, né? E quais são as hipóteses legais para tratamento? Isso aqui é bem importante. Por quê? Porque as hipóteses legais para tratamento são as situações que a lei diz que a gente pode fazer tratamento de dados e a gente pode utilizar elas para processos, conforme a avaliação que a gente faz dentro de uma empresa, ou uma ou várias delas para cada um dos processos que a gente abre. Então, para a área de marketing de uma empresa, a gente pode usar uma base legal. Para a área de contratos, relação trabalhista com funcionários, a gente vai usar outra, porque faz mais sentido. Então, é por isso que a gente faz a etapa de mapeamento de dados pessoais, que é uma das etapas da adequação, para a gente entender quais as hipóteses que a gente vai usar. Então, a gente não vai usar sempre o consentimento. A gente tem outras bases legais que nos permitem tratar dados. Então, a primeira delas é o consentimento. A lei nos diz que uma delas é consentimento. Se o titular deu ok, seguimos tratando os dados. Mas também tem situações que a gente tem que fazer cumprimento de obrigação legal e regulatória, que é o caso do SEBRAE. O SEBRAE tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União. Então, como a gente tem que cumprir uma questão que está lá numa lei, numa normativa, uma questão regulatória, eu posso coletar dados, tratar dados, ficar com dados, enfim, ter todo esse tratamento do dado sem precisar do consentimento. Então, uma pode ser usada, a outra não, ou as duas em conjunto, a depender dos processos, né? Eu não posso usar, por exemplo, eu vou usar todas no mesmo processo. Não, para cada processo dentro daquilo que você faz, você vai tentar enquadrar uma base legal para o tratamento. Pela administração pública, nos casos que são previstos em lei, que é a própria segurança, né, a parte da administração pública para fazer a promoção de serviços públicos, enfim. Então, ela foi colocada numa espécie aí separadinha das outras empresas. Para realizar estudos e pesquisas, faz sentido? Porque eu preciso coletar dados pessoais para que eu possa ter um perfil, para que eu possa também apresentar isso, por exemplo, num conselho ou num comitê de ética, né? Então, eu preciso dos dados pessoais. Eu já tenho normalmente todo um processo para aprovação para usar esses dados, mas a lei não me proíbe. Eu não preciso, claro,
é muito mais fácil, às vezes, a gente utilizar o consentimento nesses casos, porque, enfim, é uma própria normativa, às vezes, da entidade, né, de pesquisa, pede que você colete consentimento para fazer testagens, enfim, mas a outra hipótese é para realizar estudos e pesquisas por entidades que sejam de pesquisa, né, então, entidades de ensino e de pesquisa, por exemplo. Você pode usar essa base legal. Para executar contratos, essa é aquela execução de contratos básica, que é, por exemplo, a nossa relação trabalhista. Você tem funcionários, você precisa executar contratos com esses funcionários, contratos de prestação de serviço. Eu preciso das informações desses funcionários para que eu possa fazer o pagamento, fazer a vinculação no site e no e-social, enfim, com a Previdência. Então, para executar esse contrato, eu tenho que coletar dados pessoais desse funcionário. Então, essa é uma outra hipótese legal para a gente tratar dados. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, bom, a gente usa determinadas informações e guarda por um tempo, porque a empresa ela não pode simplesmente, um funcionário sai da empresa, eu vou lá e deleto tudo, excluo todo e qualquer dado desse funcionário. Não, eu posso, inclusive, usar essa hipótese legal, se ele vier a questionar para a empresa, por exemplo, e dizer, não, olha só, a gente tem que ficar com seus dados por X tempo. Por quê? Porque questões relacionadas a fundo de garantia, pela lei, tem que ficar guardadas informações por X tempo. Para a Receita Federal, mais X tempo. E isso é também para que eu possa exercer uma questão administrativa ou até mesmo judicial, para me defender, se eu receber uma demanda, por exemplo. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. O que é essa situação? Essa situação a gente pega muito nas escolas, por exemplo, você saber informações de crianças, tá? Relacionadas à saúde. Por que é importante para a proteção da vida daquela criança você saber se ela tem alguma doença pré-existente? Ou ela tem, por exemplo, diabetes, ou ela precisa ter um controle nutricional diferenciado na escola, ou tem alguma outra questão. É para a proteção da vida do titular, que ali no caso é a criança. Né? Então, vocês podem replicar esse entendimento também para fins de pacientes, por exemplo. Por quê? Porque sem essa informação, como é que você vai fazer um atendimento? Como é que você vai fazer um acompanhamento, né, desse paciente ou dessa criança numa escola, se ela precisa ser acompanhada de uma forma mais detalhada para que proteja a vida dela, né? Então, é outra hipótese legal para tratamento. Tutela da saúde. A tutela da saúde, ela é usada pelos hospitais, pelos laboratórios, pelas agências reguladoras, fiscalizadoras, própria ANS, por exemplo. Por quê? Porque o objetivo do dado aqui é a gente saber a questão de saúde, de determinado público, evolução, fins também da gente saber, por exemplo, a própria questão do Covid. Então, a gente pode incluir o Covid também na hipótese anterior? Pode, mas aí é mais relacionado a um titular específico. Quando eu estou falando de um grupo, de um banco de dados maior, com mais informação relacionadas à pessoa, e a minha atuação é para tutela de saúde, é para poder fazer uma prestação de serviço relacionada à saúde, é para eu entender um perfil, por exemplo, de um grupo, enfim, pesquisas. Aqui vocês podem ver, eu consigo incluir em várias situações, realização de estudo e pesquisa e tutela da saúde, a depender do processo que eu estou analisando. Proteção ao crédito. Proteção ao crédito, essa é a base legal de banco, é a base legal de lojas, que eles usam para quê? Com o objetivo de que ter determinadas informações é para garantir a proteção ao crédito. Né? Nós temos uma lei também específica para proteção ao crédito, que cuida do endividamento, para que a pessoa não se endivide, enfim. Mas o que acontece? A proteção ao crédito é uma informação que ela tem que ser usada para a proteção ao crédito de um consumidor, determinada empresa ou banco, né? Então, a questão aqui é para essa finalidade. Você não é para ter a informação extra e saber, por exemplo, de todas as transações bancárias, enfim, que a pessoa faz, e muitas vezes usar para outras finalidades. Então, as hipóteses legais da lei é para que sejam usadas para essas finalidades, para determinados processos, né? Senão a gente diz, não, é muito fácil, eu vou lá e coloco que tudo é para proteção ao crédito. E, na verdade, não é.
Então, a função da ANPD, quando ela vai fiscalizar, é ela entender se a finalidade que você explicou faz sentido com a hipótese legal que você indicou, né? O consentimento, ele é mais escolhido porque, em tese, é mais fácil, né? Você pega, coloca um consentimento num contrato, a pessoa assina ali, só que ele é muito questionável, né? O consentimento, basta a pessoa dizer que não entendeu as entrelinhas ou a letrinha miúda, e isso pode virar uma demanda mais à frente. O consentimento, ele tem que ser livre, tem que ser expresso, tem que ser claro. E a gente já sabe que contratos normalmente não são tão claros, né? Então, o termo de consentimento tem que ser bem identificado para que a pessoa entenda o que ela está consentindo para o uso dos dados. Então, essas outras bases ajudam para que você também apoie a sua atividade e diga, não, mas olha, eu também preciso desses dados para realizar a pesquisa ou para executar contratos. E, por último, o legítimo interesse. O legítimo interesse, ele é uma base que a gente usa no marketing. E até trouxe um exemplo para vocês aqui mais à frente. Mas o legítimo interesse, ele é uma base legal que a gente diz, é o legítimo interesse do controlador, da empresa, enfim, ela ter aquelas informações para que ela possa também, enfim, contatar o paciente, né? É o meu legítimo interesse contatar a pessoa. Eu preciso do telefone para que ela venha buscar o remédio, ou para que eu tenha o acompanhamento, ou os telefones dos médicos para que eu verifique uma informação, caso necessário, né, com relação a um paciente. Então, legítimo interesse está dentro disso, é que é um legítimo interesse meu utilizar essa base. Ou para usar para marketing, para fim de apoio e promoção das minhas atividades. E aí eu trouxe um exemplo mais para frente aí para vocês, tá? Quais são as sanções previstas, então, pela lei? Além das questões judiciais que já podia desde setembro do ano passado, e aí a gente já teve alguns casos já. Tivemos da Cyrela Incorporadora, tivemos do Banco Pan, enfim, tivemos de outros bancos também já, só judicial, já podia. Agosto desse ano entrou as sanções administrativas pela autoridade nacional. Ela ainda não aplicou nenhuma sanção, porque ela ainda está desenvolvendo o processo administrativo que vai ser seguido. Então, isso vai ter um rito que vai ser seguido. Enquanto isso, o que a lei trouxe para a gente de sanção? A advertência é a primeira delas. Se a ANPD descobrir que você está usando dados pessoais de forma indevida ou ocorrer um vazamento de dados, como a gente teve aí algum incidente de segurança que vazou a informação, a primeira coisa, ela vai abrir um processo administrativo e vai ter a questão da advertência. A depender do dano, ela pode aplicar uma multa de até 2% do faturamento total ou por dia, limitada a 50 milhões de reais. Imaginem a empresa, o dano que deve ser causado para chegar a um limite de 50 milhões numa multa, né? Mas isso ocorre, a depender da quantidade de dados que se trata. Eu não estou nem falando do tamanho da empresa. Às vezes uma empresa pequena coleta tanta informação e se vaza aquela informação, os danos são imensos. A multa vai condizer, né? Mas, claro, isso está até 2% do faturamento naquela empresa, né? Mas pode quebrar uma empresa. Bloqueio ou perda definitiva dos dados, dos bancos de dados e das informações. Então, aquela informação que você descobriu que teve a perda ali, ela pode ser confiscada, vamos dizer assim, pela autoridade nacional, ou bloqueado o acesso até que, enfim, a questão de segurança da informação, até que se identifique como é que ocorreu o vazamento, os danos, qual é a extensão do incidente. Tem a questão que eu acho que é a que mais pega nas empresas, que é o maior receio, além da multa, é a questão da imagem, né? A imagem é complicado, porque você sabe muito bem, vazou um dado, foi usado de forma indevida, vai direto para a mídia. E aí a gente tem, na própria lei, a possibilidade de tornar pública a infração com risco à imagem da empresa. Isso está na lei, tornar pública a infração. Por quê? Porque isso vem da transparência para o titular. Então, quando ocorre um incidente desses, você tem que comunicar à autoridade nacional. Uma das ações é tornar pública a infração. Isso aí já pesa muito enquanto sanção. E, na pior das hipóteses, a suspensão das atividades da empresa, de forma parcial ou total. E aí, nesses casos de forma total, é claro, são aqueles casos, né, que a gente sabe que é complicado você dizer que, vou suspender de forma total essa empresa, ela nunca mais vai poder trabalhar. Não é bem assim. Mas nós temos casos, sim, de empresas que são criadas só com o intuito de tratar dados de forma indevida. Então, são as empresas de venda de dados, né?
A NPD pode ir lá e retirar essas empresas de atuação total. Por quê? Porque se ela não comprovar qual é o sentido, da onde que é a origem dessas informações que ela está vendendo, é uma venda ilícita, né, de dados. Então, a gente está tratando de um crime. E aí, nesse caso, a NPD poderia, como sanção, aplicar a suspensão de forma total dessa empresa. Então, vocês estão aí pensando, nossa, é muita informação essa lei. Até se vocês puderem colocar depois no chat para mim, dizer se vocês já viram alguma coisa sobre a LGPD, onde vocês estão estudando, na faculdade, no trabalho, coloca aí para mim no chat para a gente olhar depois. Mas vocês sabem como aplica a lei? Então, procedimentos básicos de adequação para vocês aí tomarem nota. Primeira coisa, a gente tem que adequar contrato. Contrato de fornecedor, de prestador de serviço, de funcionário. A gente tem que olhar para dentro da nossa empresa e pensar quais são as adequações necessárias nos contratos. Então, eu faço coleta de dados de funcionários e repasso ela para parceiros, para poder, então, sindicatos ou clubes, né, que dão desconto, não sei o quê. Isso é uma informação que eu tenho que passar para o meu funcionário e ficar claro. Então, a gente faz aditivos em contratos para organizar e trazer para ele essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Conscientização e capacitação. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma espécie de conscientização do assunto, para que todo mundo que está envolvido numa atividade relacionada ao setor farmacêutico já comece a compreender a importância da lei na sua atuação, né? Então, a conscientização pelas empresas, quando elas fazem as capacitações, para que o funcionário entenda que quando ele tratar um dado, ele tem que ter atenção, quais são os dados que são sensíveis, né? O que é uma situação que pode causar um vazamento de dado, por exemplo, é você pegar e deixar aberto um sistema com senha que todo mundo tem acesso, então é aquela questão também de segurança da informação. Então, essa conscientização já é uma espécie de adequação, tá? A criação de uma política, a política ela pode ser uma política para todo um sistema, ou pode ser uma cartilha simples utilizada dentro do ambiente ali, que informe os dados tratados e como são tratados. E isso a gente só vai conseguir fazer depois que faz um mapeamento de dados, até porque como é que eu vou saber os dados que são tratados e como eles são tratados se eu não parar para olhar isso, né? Mas ela é uma forma de adequação. Você ter uma política que informe isso para os seus clientes, para os seus funcionários, para todo mundo que está ali tendo dado coletado, já é um procedimento de adequação. E isso é levado em conta em caso de vazamento, de uso indevido, pelas autoridades, para ela saber, olha, a pessoa tem uma política que tem uma informação que diz ali como é que os dados dela são tratados. A avaliação dos dados coletados versus a necessidade de coleta. O que significa isso? A minimização dos dados, né? Esse é um ponto importante que a gente tem que ter. Quanto menos dados a gente tratar sem a necessidade, então esse dado não faz sentido, não é necessário, melhor para a gente, para que a gente não tenha um impacto maior em caso de uso indevido ou vazamento. Então, é avaliar os dados que são coletados e ver se aquilo é necessário. Se for necessário por questão regulatória ou de cumprimento legal, ok, faz sentido. Avaliar a segurança de tecnologias e aplicativos e fornecer. Oi, doutora Jordana, ficou no mudo. Não voltou ainda. Eu acho que vai ter que fechar a apresentação para poder ligar o teu áudio. E agora? Voltou? Agora sim, sim. Tá, peraí. Deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo ainda a tela, né? Sim. Sim. Ficou no mudo quando eu estava falando aquela segunda parte ali de avaliação. Avaliação? Tá. Isso. Então tá. Então, a avaliação de segurança de tecnologias, aplicativos e fornecedores digitais. Será que sai? Saiu. Pronto. Então, o que significa isso? A gente olhar e avaliar a segurança daquilo que a gente usa enquanto sistema. Então, é ter um sistema que seja confiável, dentro daquilo que a gente usa, né, na empresa, ver se o antivírus está ok, se todo mundo tem a questão de saber as informações que estão na nuvem. Então, assim, é saber quem são os fornecedores digitais de vocês e ter a confiança, né? Não pegar qualquer serviço, vamos dizer assim. Às vezes, serviço gratuito demais, o que acontece? Às vezes, o seu dado é o preço do serviço, tá?
nomear um encarregado para ser o ponto focal sobre proteção e privacidade de dados. É o caso, por exemplo, do Sebrae, que me nomeou como encarregada. Eu sou a pessoa que lá no Sebrae, quando alguém quer falar sobre privacidade e proteção de dados, é um funcionário, é um cliente, quer tirar uma dúvida, por exemplo, ele pega e me encaminha essa informação. Eu também participei de todo o processo de adequação. Eu acompanhei de perto as realidades ali do Sebrae durante a adequação. Então, esse encarregado, ele é a pessoa que vai tratar com os titulares de dados, com relação aos dados tratados pela empresa. Segurança de arquivos físicos com acesso restrito até essa adequada eliminação. O que significa isso? Não é só arquivo digital que a gente tem que ter cuidado, o arquivo físico também. Acesso restrito. Acredito que nos ambientes hospitalares, laboratórios, isso já seja uma realidade, né? Até por uma questão de que a gente sabe que as informações que a gente lida ali são sensíveis. Mas, de modo geral, às vezes, até numa recepção, a gente tem que ter um controle da segurança de determinados arquivos físicos, né? Para que nem todo mundo tenha um acesso sem necessidade a algumas informações. A eliminação tem a ver com a avaliação de prazo legal de conservação de dados pessoais, que é uma das hipóteses legais que a gente falou sobre tratamento de dados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, ela pode solicitar de tempos em tempos algumas informações. Então, se uma lei ou num ato normativo diz que você tem que guardar esses dados por X período, então você tem uma hipótese legal para cumprimento de obrigação regulatória para guardar esses dados. Então, essas informações é para entender por quanto tempo eu tenho que guardar esse dado. E isso te resguarda para que você não precise eliminar. Então, se o titular te questiona por que você não eliminou, aí você vai dizer, não, é porque eu tenho um cumprimento regulatório que eu tenho que fazer, e aí diz que eu tenho que guardar por X tempo, e ainda está no tempo, né? Então, é a temporalidade desses dados. E plano de respostas a incidentes de segurança de dados pessoais. O que é isso? Quando ocorre um incidente de segurança, vocês ficaram sabendo que, enfim, fui abrir o sistema, deu tela preta, ou tela azul, e já não consegui acessar mais nada, e agora o que aconteceu? Vou ter que chamar o rapaz da TI. Bom, o plano de respostas a incidentes, ele prevê tudo isso. É o primeiro momento de análise do que aconteceu, é você entender se houve vazamento de dados, se teve algum dado que foi prejudicado, se ocorreu alguma questão relacionada a dados pessoais, se houve um vazamento ou uma invasão, por exemplo. Esse planinho de respostas, ele pode conter todas as informações do que fazer, né, para evitar danos maiores. Então, alguns exemplos. Posso continuar contatando potenciais clientes em redes sociais, WhatsApp? Eu tenho uma farmácia? Tenho um empreendimento? Um laboratório? Sim. O marketing inicial, que a gente chama de primeiro contato, ele pode ser realizado pelo legítimo interesse, que é uma previsão da Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês viram ali, que permite o apoio e promoção de prestação de serviços. Então, é legítimo interesse meu ter esse contato inicial e oferecer um serviço. A continuidade desse relacionamento, aí ela vai ocorrer em base em outra hipótese legal, até porque se a pessoa que era um potencial cliente virou meu cliente, eu tenho um contrato, logo eu posso incluir ele na base de execução de contratos, né? Por quê? Porque eu tenho um contrato, eu tenho que gerar nota fiscal, faturamento e acompanhamento desses dados. Posso incluir os dados de pacientes, funcionários em sistemas, tecnologias ou aplicativos? Sim. Eu posso fazer a inclusão dessas informações em sistemas de gestão interno, para controle de atividades, para executar serviços, para resultados de exame, né? E todos esses processos, então o fato de eu incluir para poder gerar um encaminhamento. Depois eu coloco o resultado ali, porque o resultado vai direto lá para a base do hospital ou do médico. Todos esses processos, eles se apoiam em alguma base legal. Então, pode ser com o próprio consentimento dessa pessoa, para executar o contrato, até porque se eu sou um laboratório e a pessoa me procura para prestar um serviço, eu tenho a execução de contrato como uma hipótese legal. Ou para cumprir uma obrigação legal regulatória, porque às vezes eu estou colocando essa informação num sistema para que uma entidade reguladora tenha as informações do que eu estou fazendo. Também pode caber essa hipótese. Como e quando repassar informações pessoais de pacientes, funcionários a entidades governamentais? Lembra da hipótese legal de cumprimento obrigatório ou legal, né, ou regulatório? Então, sempre que for obrigatório por uma lei, por um normativo,
ou para executar um serviço, que são as hipóteses da LGPD, você pode compartilhar. Ela não proíbe, a LGPD não proíbe o compartilhamento de dados pessoais, tá? Desde que tenha uma finalidade legítima. Então, tem uma finalidade legítima eu repassar informações de fornecedores, de pagamentos para a Receita Federal. Tem finalidades legítimas eu passar informações para o Conselho Nacional de Saúde, para as agências, para a vigilância sanitária, né? Isso está o quê? Amparado em algum normativo, resolução ou lei. Então, as dicas finais aqui para vocês, que eu vi que o tempo já estava estourando, tá? E aí eu deixo para as perguntas também aí, quem tiver, todo o tratamento de dado pessoal deve ser feito com cautela, respeito à integridade das informações durante o ciclo de vida do dado. O que significa isso? Como a gente trata dados, a gente tem que ter um respeito a esse dado, porque o dado não é nosso, o dado é do titular, daquele que a gente está tratando. E o respeito à integridade das informações durante o ciclo de vida do dado é o quê? Do momento que eu coleto o dado, eu tenho que coletar ele corretamente. É o nome correto, é o CPF correto, é uma base de dados correta. Quando ela circula dentro dos meus sistemas, ou, enfim, das minhas pastas, ele tem que ser respeitado com os acessos restritos adequados. E ao final, quando passa o período de guarda, e eu não preciso mais ter aquela informação, eu elimino, também com integridade. Ou seja, não elimino de qualquer jeito, eu não jogo fora no galpão, eu não queimo, não, eu mando para uma empresa que faça a incineração, né, ou, enfim, picotamento de documentação. Eu faço tudo com respeito à integridade dessas informações. Todo o tratamento de dado pessoal, ele tem que ser transparente ao titular. Então, o segredo maior não é a gente se apavorar e pensar assim, com a LGPD agora, não vou poder mais coletar dado, eu vou ter que ficar pegando ok de todo mundo, eu não sei mais o que eu faço. Não, o princípio de tudo, né, é que o nosso titular, muitas vezes, ele vai se confundir com o consumidor. Muitas vezes a gente está numa situação ali de consumo, né, de uma prestação de serviço. Então, eu tenho que ser transparente. É explicar aquelas informações que eu estou coletando. Se ele tiver uma dúvida, é eu entender aquela dúvida e repassar para alguém responsável, para uma ouvidoria, para o encarregado, né? É ter o tratamento adequado para essa questão. E um dos pontos que é o que eu mais bato em todo o processo de adequação é evitar a coleta de dados de forma excessiva. Por quê? Porque a minimização de dados, ela é um tipo de mecanismo de segurança para evitar maiores danos, até porque se você expõe uma base de dados de 50 informações, o dano é menor do que você expor uma base de dados com 100 informações. Você ter o dobro de informações daquelas pessoas, o risco de exposição, discriminação, violação é muito maior. Então, você ter o nome completo, CPF e o e-mail de uma pessoa, isso para um primeiro contato, né? Até o CPF nem faria sentido, mas eu vou dar um exemplo de CPF, nome completo e e-mail. Você ter essas informações te serve. Agora, faz sentido às vezes, para aquela finalidade, você pegar o nome da mãe, aí a data de nascimento completa e a localidade de moradia. Quando você pega todos esses dados, eu consigo abrir uma conta da pessoa no banco. E aí eu tenho uma possibilidade de violação ou de uso indevido maior. Então, analisar aquilo que você tem para entender se faz sentido a coleta de algum dado. Se não faz sentido, se não é necessário, se não tem uma obrigação legal, retire. Retire dos formulários, retire da sua pesquisa, retire do seu termo, enfim. Retire porque é melhor. Isso traz um pouquinho mais de segurança durante o tratamento dos dados, tá? Então, dúvidas, eu vou voltar aqui, vou encerrar a apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas aí se eu já estou atropelando na hora, deu bem na hora. Se a gente puder ficar só para responder as perguntas, já fica 10. E deixo aí os meus contatos aí para vocês, quem quiser, só me acompanhar lá. E a gente pode seguir por lá também, conversando depois. Obrigada.